Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. É com muita alegria, amados irmãos, que nesta noite estamos participando deste conclave espiritual que o Senhor nosso Deus preparou para esta amada igreja. Se puder deixar com grave e agudo, para mim é melhor do que o médio. O médio me perco um pouco. E quero, nesta oportunidade, amados irmãos, agradecer primeiramente ao nosso Deus, nosso Pai Celestial, a quem tributamos toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração, porque dele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele, glória a Deus eternamente. Em seguida, quero agradecer ao meu amado pastor, presidente, pastor Ailton José Alves, pela confiança de poder, nesta noite, representá-lo nesse 10º Congresso de Jovens da filial aqui da cidade em Caetés, e poder também estar ao lado do companheiro pastor Roberto, sua esposa, a irmã Litana, e toda a direção destes jovens, como também aos companheiros obreiros da casa do Senhor, presbíteros, diáconos e auxiliares que nesta noite estão na nossa retaguarda. Meus irmãos, quero nesta oportunidade já parabenizar o pastor Roberto, juntamente com a direção de toda a juventude aqui no campo de Caetés, pelo trabalho que estão realizando desde a sexta-feira, e eu creio que tem sido momentos de glória, momentos em que a igreja tem sido renovada pela presença de Deus em suas vidas, através do louvor, através da santa palavra do Senhor que fora ministrada aqui no púlpito desta igreja. E com certeza, amados irmãos, tem sido momentos de bênção para a vida da igreja do Senhor Jesus Cristo. Trago também as saudações do nosso amado pastor presidente, tanto para o companheiro pastor Roberto, como também para a sua muito digníssima esposa, a irmã Eltana, como também a toda a igreja do Senhor, acompanhado do versículo que encontramos na carta do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 57 e 58, que nos diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Quem pode dizer amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Quero parabenizar a todos os congressistas desta filial e também parabenizá-lo pelo tema escolhido para esta festividade, e também aproveitando para parabenizar a mocidade ali da filial de Palmeirinda, que o Senhor continue vos abençoando ricamente e que as muitas bênçãos do Senhor continue acompanhando as vossas vidas e que haja sempre um progresso espiritual para a glória do nome do Senhor. Eu não sei, não estou bem lembrado, mas me parece que eu já ouvi o meu filho, o cantor Gesimiel, falar
que já esteve em Palmeirinda, né? Já esteve participando de alguns trabalhos, cooperando com a obra de Deus no louvor, e o Senhor tem o ajudado maravilhosamente. Queridos irmãos, sem muita delonga, quero aproveitar também e saudar com a paz do Senhor a todos os internautas que estão ligados nas redes sociais, assistindo toda a programação realizado desta festividade. Que o Senhor continue abençoando cada dia a sua igreja aqui nesta cidade. Quem pode dizer amém, queridos? Amém. Meus amados irmãos, o tema escolhido pelo pastor, juntamente com toda a direção, na carta de Paulo, escrita ao seu filho na fé, a Timóteo, é um tema muito sugestivo. Quando recebi informações do gabinete do nosso pastor presidente de que estaríamos aqui cooperando com este trabalho, tive logo a curiosidade e a preocupação de enviar uma mensagem ao companheiro pastor Roberto e perguntar-lhe se havia algum tema escolhido para esta festividade que nós pudéssemos corroborar com a igreja, com a juventude, que tem sido uma bênção na casa do Senhor, e logo me passou este tema, né, muito sugestivo, como já falei a princípio, que diz: louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Eu creio em ti, Deus. Ou eu creio em ti, Deus. Esta foi uma palavra afirmativa. É do servo de Deus, do apóstolo Paulo, quando o mesmo estava aprisionados. Os irmãos conhecem muito bem a história do apóstolo Paulo, o qual teve a sua vida transformada pelo poder do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero pedir que os irmãos tenham paciência comigo. Eu não sou de iniciar dando uma palavra assim muito avivado no começo. Eu gosto de ir falando de forma passiva, para que os irmãos entendam o que estamos falando e aquilo que Deus deseja falar conosco nesta noite. Quem pode dizer amém, querido? Meus amados irmãos, dentro deste tema estivemos meditando, estudando, pesquisando, correndo atrás de algumas referências bíblicas, como também de alguns comentários que pudesse fortalecer esta mensagem que foi escolhida para que a igreja estivesse se alimentando. E dentro do tempo que tivemos para estar meditando na palavra de Deus, eu pude descobrir que Timóteo foi o destinatário desta epístola. E nós observamos que Timóteo era um querido filho na fé do apóstolo Paulo, aonde nós observamos que o seu nome, depois que ele teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, ele passou a ser chamado de Paulo. E quando nós observamos o nome Paulo, glória a Deus, no latim, observamos que este nome tem como significado pequeno. Isto provavelmente por motivos de que existia naquela época um costume em que os pais, eles colocavam
o nome nos seus filhos, de forma que aquele nome pudesse representá-lo, glória a Deus, em toda a trajetória de sua vida. E nós observamos, meus queridos e amados irmãos, que o apóstolo Paulo, glória a Deus, que tornou-se o pai na fé, glória a Deus, daquele jovem obreiro por nome, glória a Deus, de Timóteo. Quando nós observamos que Timóteo, ele representa uma nova geração de jovens obreiros que estavam se formando na linha sucessória do apóstolo Paulo, glória a Deus, aonde deveriam dar continuidade ao trabalho apostólico, glória a Deus, naqueles dias. Meus queridos e amados irmãos, a quem nos nossos dias em que nós estamos vivendo, em pleno século 21, em que às vezes abrem a boca para dizer que os jovens, eles não são fiéis a Deus, eles não são crentes. E isto não é verdade, glória a Deus, porque nós temos visto uma juventude, uma geração de jovens, glória a Deus, que tem se comprometido com Deus, com a sua palavra, que tem levado uma vida, aleluia, na presença do Senhor em oração. E nós vemos, meus queridos irmãos, que Deus ele vem trabalhando de forma extraordinária, de forma gloriosa na vida da juventude, glória a Deus, da nossa igreja. Contemplamos jovens, glória a Deus, em pleno século 21, aonde nós observamos, glória a Deus, a mídia, aonde nós observamos, louvado seja o nome do Senhor, a facilidade que estes jovens, eles estão tendo através da internet, glória a Deus, para alcançar, aleluia, tudo que este mundo justamente queira apresentar nas suas plataformas, glória a Deus, digitais. Mas nós observamos, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, que jovens da nossa igreja têm compromisso com Deus, na oração, na palavra, no louvor, aleluia, em fazer a obra de Deus aqui na terra, aleluia, com muita alegria. E quando, meus amados irmãos, os nossos jovens, eles se comprometem em servir a Deus na beleza da sua santidade, em levar uma vida de santificação, pautado pela palavra do Senhor nosso Deus, o diabo não consegue lhe deter, o diabo não consegue lhe destruir, porque eles estão comprometidos com Deus e com a sua gloriosa palavra. Quem pode dizer amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Porém, nós observamos, meus queridos irmãos, meus queridos jovens, aleluia, que nós precisamos cada dia nos comprometer com Deus e com a sua palavra. Eu me lembro muito bem que ainda muito jovem servindo ao Senhor, os meus pais cristãos, glória a Deus, mas com os meus 14 anos de idade, eu comecei, aleluia, a sentir mais prazer, mais desejo em servir a este Deus, mesmo sabendo e vendo as dificuldades, glória a Deus, que o jovem, ele sente na sua vida, aleluia, para servir ao Senhor. Mas eu aprendi pela palavra de Deus que quando nós temos compromisso com Deus, Ele tem compromisso também conosco, glória a Deus, aqui na terra,
e nada nos acontece, porque a mão de Deus se estende para nos guardar em todos os nossos caminhos. Quem pode também, querido, e há quem diga que é impossível, aleluia, um jovem servir ao Senhor. Não, Senhor, glória a Deus. Nós encontramos na Bíblia, aleluia, jovens que foram referência, aleluia, para o reino do Senhor nosso Deus. Nós encontramos, aleluia, Gideão, um jovem que era comprometido com Deus e com os seus mandamentos. E quando, meus queridos irmãos, aleluia, Israel pensava que iam ser destruídos pelos inimigos, estava Gideão, aleluia, glorificando e exaltando o nome, aleluia, do Senhor nosso Deus. Quem pode dizer amém? Aleluia. E nós observamos, amado, aleluia, a Bíblia nos apresentando jovens comprometidos com Deus. Nós encontramos Daniel, aonde a Bíblia vai nos dizer, no livro de Daniel, capítulo 1, versículo de número 8, que Daniel assentou no seu coração em não se contaminar com os manjares, glória a Deus, aleluia, do rei. Nós observamos também e vemos 3 jovens, aleluia, que era Sadraque, Mesaque e Abednego, glória a Deus, que estavam ali na Babilônia, aonde começaram a enfrentar um desafio para a sua crença, glória a Deus, diante dos olhos, aleluia, dos babilônicos. Mas a palavra de Deus, ela vai nos dizer, aleluia, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estavam, aleluia, servindo a um Deus vivo, a um Deus poderoso, a um Deus glorioso, a um Deus que manda e não é mandado, a um Deus que tem o controle do céu, tem o controle da terra. E nesta noite ele está dizendo: eu tenho graça, eu tenho graça, eu tenho graça para a vida de quem me serve com sinceridade. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. E Timóteo, amados irmãos, ele tornou-se filho na fé do apóstolo Paulo. Glória a Deus. E nós observamos, meus queridos irmãos, que o apóstolo Paulo, ele tinha, aleluia, por Timóteo um grande apreço. A palavra de Deus vai nos dizer que em uma das viagens do apóstolo Paulo, nas suas viagens missionárias, a Bíblia nos revela que Timóteo, através dos seus pais, ele teve a oportunidade de conhecer ao Senhor Jesus Cristo. E nós observamos, amados irmãos, que a mãe de Timóteo, a avó de Timóteo, glória a Deus, elas tiveram a preocupação de ensinar a Timóteo, de mostrar a Timóteo, louvado seja o nome do Senhor, a forma como ele deveria agradar ao Senhor, aleluia, seu Deus. Até porque Paulo, ele já havia experimentado uma transformação, glória a Deus, em sua vida. E nós observamos, meus queridos e amados irmãos, que esta transformação que Paulo, ele havia, glória a Deus, agora experimentado, ele queria agora também, aleluia, transmitir para outros aquela alegria, aquele prazer que ele agora tinha, aleluia, na sua vida. Quando nós observamos que o apóstolo Paulo, ele servia, aleluia, a um grupo chamado os fariseus, e nós observamos, meus queridos irmãos, que o apóstolo Paulo, ele foi criado aos pés, aleluia, do doutor Gamaliel, que era justamente, aleluia, um fariseu.
fariseu. E o apóstolo Paulo, ele passou a ter os conhecimentos das leis mosaicas. Ele começou justamente a conhecer alguns certos tipos de movimento, chamados, glória a Deus, movimentos religiosos. Mas o que nós observamos, irmão, aleluia, que quando nós procuramos, às vezes, viver religiosidade, a gente nos tornamos, glória a Deus, vazio. Nós nos tornamos, às vezes, descompromissados com a palavra, aleluia, do Senhor nosso Deus. Mas quando nós começamos a viver um verdadeiro cristianismo em Cristo Jesus, a gente não se conforma, aleluia, com esta vida, mas a gente procura ser transformado da palavra, aleluia, do Senhor nosso Deus. Quantos já experimentaram essa transformação na sua vida? Levanta a tua mão nesta noite e glorifica ao nome do Senhor nosso Deus, o nosso Pai, glória a Deus celestial. E Paulo, quando ele experimentou esta experiência, Paulo, irmãos, ele se sentia, glória a Deus, um homem, aleluia, que não tinha alguém que o pudesse o controlar. Mas nós observamos lá no livro de Atos dos Apóstolos que o Senhor, ele teve um encontro, glória a Deus, com Saulo, aleluia, de Tarso. E nesse encontro que Deus, ele teve com Saulo de Tarso, ele teve a sua vida agora formada. E nós observamos que o seu nome, aleluia, passou a ser chamado Paulo. O nome Paulo, conforme já falamos, significa, glória a Deus, pequeno. Sabem por quê, meus amados e queridos irmãos? Porque grande só existe um. Grande só existe o Deus, aleluia, que está assentado no trono. Que Isaías viu os serafins voando sobre ele, dizendo: Santo, 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 oh glória, aleluia, oh glória a Deus. Serafins voava, cada um tinha 6 asas, com 2 voava, com 2 cobria os pés, com 2 cobria, aleluia, os rostos, e clamava um para o outro, glória a Deus, orando ao grande, aleluia, ao supremo, glória a Deus, aleluia, e dizia um para o outro: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia, aleluia, da sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. Somente Ele, irmão, é quem pode preencher o céu com a glória, a terra com a glória, embaixo da terra com a sua glória. Somente Ele, glória a Deus, é quem tem este poder, glória a Deus, de derramar a sua glória, glória a Deus, em todos os lugares. E nós observamos, irmão, que o apóstolo Paulo, glória a Deus, conforme nós observamos, teve a sua vida transformada. E a palavra de Deus vai nos dizer que ele era visto como um vaso, glória a Deus, que não tinha nenhum valor. Paulo era visto, glória a Deus, como um vaso, como perseguidor, aleluia, da igreja do Senhor na terra naqueles dias. Mas quando o Senhor teve um encontro, glória a Deus, com ele, ele passou agora a ser vaso escolhido para a glória do nome do Senhor aqui na terra. Eu quero dizer nesta noite que a jovem aqui em nosso meio, que o diabo estava escravizando a tua vida, mas agora você é um vaso escolhido por Deus aqui na terra. É um vaso escolhido por Deus aqui na terra. E nós observamos, meus queridos irmãos, que Paulo,
ele foi escolhido por Deus. E nós observamos, queridos irmãos, louvado seja o nome do Senhor, que quando o pastor, juntamente com a direção, escolheu o tema desta festividade, com certeza na direção do Espírito Santo de Deus, é porque a gente vai ver nos dias em que nós estamos vivendo, irmão, em que muitos cristãos não estão aguentando, aleluia, a aflição, não estão aguentando a perseguição, louvado seja o nome de Jesus, que nós enfrentamos a servir ao Senhor Jesus Cristo. E nós observamos, meus queridos e amados irmãos em Cristo, que o apóstolo Paulo, ao observar que Timóteo, assim digo, estava, glória a Deus, triste, com certeza, pela situação que ele estava vendo agora, o apóstolo Paulo, lá na prisão, louvado seja o nome do Senhor, e com certeza Timóteo, se sentia afligido e triste por ver o seu mestre, glória a Deus, e o seu pai, aleluia, na fé, glória a Deus, aprisionado. E quando o apóstolo Paulo, ele percebe, glória a Deus, essa tristeza no coração de Timóteo, ele agora escreve para Timóteo, para lhe dizer: Timóteo, meu filho, não se envergonhe do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, até mesmo por me ver nesta situação, aleluia, aprisionado, porque eu quero te dizer, Timóteo, glória a Deus, eu sei em quem eu tenho, aleluia, crido, e que é poderoso para guardar o meu depósito, glória a Deus, até aquele dia. Quem pode dizer amém, querido? Amém. Observamos que a palavra crer vem do verbo transitivo direto e transitivo indireto, que significa tomar por verdadeiro, ou acreditar, dando sentido de que creiram que tudo, glória a Deus, valera a pena. Meus amados irmãos, quando nós começamos a ler a palavra de Deus, nós vamos observar que esta expressão que o apóstolo Paulo, ele usou escrever para Timóteo, aleluia, apresentando a causa pela qual ele estava agora padecendo. Nós vamos observar que na versão ACF, que é Almeida Corrigida Fiel, o escritor, ele escreve este no versículo de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, da seguinte forma: por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Quando nós observamos a versão N, glória a Deus, AA, que é a versão Almeida atualizada, a nova Almeida atualizada, esta versão diz: e por isso estou sofrendo esta coisa, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Quando a gente observa na versão NVI, que é a nova versão internacional, esta versão, ela diz assim: por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Na versão NTLH, que é a nova tradução, linguagem de hoje, diz assim: e por isso que sofro essas coisas, mas eu ainda tenho muita confiança. Aleluia. Sobre essa expressão do apóstolo Paulo a Timóteo: eu creio em ti, Deus, Paulo afirma de forma categórica que agora conhecia o único e verdadeiro Deus, sobre o qual ele foi chamado a anunciar o evangelho, glória a Deus, que é nova de paz. Paulo agora compreendia a obra redentora de Cristo,
ele tinha conhecimento prático de uma vida com Deus. Paulo escreveu aos irmãos da igreja que estava ali em Roma, quando ele escreveu aos Romanos, capítulo 8, versículo de número 18, aleluia, dizendo para aquela igreja: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Quem pode dizer amém? Quando nós observamos no Evangelho de João, no capítulo de número 16, versículo de número 33, João escreve, glória ao nome do Senhor, o Senhor Jesus Cristo, ele dizendo: tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Diga amém. Em Romanos capítulo de número 8, versículo de número 35, o apóstolo Paulo novamente escreve, dando continuidade à sua confiança que ele, glória a Deus, tinha em Deus. E ele escreve dizendo: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregue à morte todo dia. Louvado seja o nome de Jesus. Mas quando nós observamos, irmãos, o patriarca Jó, diante das calamidades que ele enfrentou, aleluia, servindo a Deus. Há quem pense, pastor Roberto, que o Evangelho de Cristo, ele nos isenta completamente dos sofrimentos daqui desta vida. Existem até igrejas que colocam, glória a Deus, nas suas fachadas: deixe de sofrer. Mas quando nós observamos a verdade do Evangelho de Cristo, não é justamente isto que o Evangelho, ele nos proporciona imediatamente, glória a Deus, para as nossas vidas. Nós observamos que o Evangelho de Cristo, primeiramente, nos garante uma vida eterna com o nosso Senhor Jesus Cristo na eternidade. Quem pode dizer amém, irmãos? Aleluia! Não existe, amados irmãos em Cristo, glória a Deus, coisa mais gloriosa para a vida do homem aqui na terra do que ter a certeza da vida eterna, glória a Deus, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós observamos, meus amados irmãos, que ainda existem pessoas em nosso meio, aleluia, que receberam de graça esta dádiva tão gloriosa de Deus, sem pagar nada, porque Jesus já pagou lá no Calvário, aleluia, que foi a nossa, aleluia, salvação. E às vezes ainda reclamam, murmuram, quando estão passando por momento de luta e de prova, glória a Deus, na sua vida. Mas deixe eu te dizer nesta noite, aleluia, existe um projeto de Deus para a tua vida, e este projeto, ele não vai se concretizar se você não suportar o processo que Deus tem para a tua vida, glória a Deus, aqui na terra. Não irá se concretizar esse projeto de Deus. E eu sei que você sabe que Deus está falando com você nesta noite. Glória ao nome do Senhor. Deus, ele tem um projeto na tua vida, jovem. Deus tem um projeto na tua vida. Agora existe um processo. Diga comigo, existe um processo. E este processo me garante o projeto
que Deus, Ele tem para a minha vida. Então diga para o seu irmão aí, suporte o processo. Suporte o processo. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Suporte o processo. Glória a Deus, que por detrás desse processo que Deus está permitindo você passar, existe um propósito de Deus a ser concretizado para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu vejo nesta noite, pelos olhos da fé, Deus preparando uma geração para dar continuidade a esta obra, pastor Roberto e demais companheiros. Eu vejo aqui nos olhos espirituais, aleluia, pastores, presbíteros, diáconos, dirigentes de círculo de oração, dirigente de mocidade. Oh, glória ao nome do Senhor. Se eu fosse você jovem, estava dando agora um glória para o céu ouvir e para o inferno ele estremecer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque Deus não está investindo na tua vida, mocidade, aleluia, para te perder, aleluia, de vista. Você vai ter que passar pelo processo, mas tem uma coisa, aleluia, o projeto de Deus vai ser realizado na tua vida para a glória do nome, aleluia, do Senhor. Deus vai te levar para a faculdade e lá você vai ser um instrumento de Deus para falar do evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus vai te levar para dentro dos hospitais como médico, como enfermeiro, para você falar do evangelho e do amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas tem um processo para a sua vida da parte de Deus. Glória ao nome do Senhor. Deus iria precisar de um governador lá no Egito que pudesse administrar os celeiros, glória a Deus, de Faraó. E Deus começa agora trabalhando na vida de um jovem hebreu, por nome de José. Gênesis capítulo de número 37, a palavra de Deus vai nos dizer que Deus, aleluia, falou com José em sonho, apresentando a ele algo que futuramente Deus iria fazer em sua vida. E nós observamos no capítulo de número 37, amados, que Deus mostra, glória a Deus, a José, justamente ele e os seus irmãos, apanhando os molhos lá no campo. E a Bíblia vai nos dizer que naquele sonho Deus revelou a José que os molhos dos seus irmãos se inclinariam diante dos seus molhos. Quando Deus mostrou a José, glória a Deus, aquele sonho do seu futuro, a Bíblia diz que José, ele corre e conta aos seus irmãos. E quando ele conta aos seus irmãos, a Bíblia nos diz que os seus irmãos já começaram dali a ignorá-lo, a chamá-lo, glória a Deus, de sonhador. Louvado seja o nome de Jesus. E nós observamos, irmão, que José, ele sai dali agora e vai para o seu pai. E a Bíblia diz que ele conta o sonho que Deus havia lhe mostrado, em que o sol, a lua e 11 estrelas, glória a Deus, também se inclinavam diante, glória a Deus, da sua estrela. Quando o pai de José, ele ouviu aquele sonho, ele disse: José, o que é isso, glória a Deus, que tu quer nos dizer? Será que nós, eu, a tua mãe, os teus irmãos,
irmãos, aleluia, vamos nos inclinar, glória a Deus, diante de ti. E diz a palavra do Senhor, irmão, que José guardava, glória a Deus, em seu coração aquele sonho, aleluia, que Deus estava lhe revelando. Eu quero dizer nesta noite, sem medo de errar, que Deus já tem tratado, glória a Deus, com jovens que estão aqui nesta noite. Deus já falou, aleluia, com você, rapaz. Deus já falou com você, moça, aleluia. Deus já te mostrou o projeto que Ele tem, aleluia, para a tua vida. Agora deixa eu te dizer uma coisa: suporta o processo que tu vai passar na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Mas Deus, Ele será, aleluia, contigo, glória a Deus, na tua caminhada, aleluia. E diz a palavra do Senhor, irmão, que José começou agora a ser invejado pelos seus irmãos. A Bíblia diz que o seu pai lhe deu uma túnica de cores, e esta túnica de cores distinguia José dos seus irmãos, e aquilo foi motivo para inveja, glória a Deus, e quererem tirar a vida, glória a Deus, de José. Mas não conseguiram. Sabem por que não conseguiram? Porque José andava, glória a Deus, no coração de Deus, praticando o que o Senhor justamente queria que ele fizesse. E quando o jovem, ele pratica, ele faz aquilo que Deus, louvado seja o nome do Senhor, deseja que ele faça para agradar-lhe. Louvado seja o nome de Jesus. O inimigo não consegue, glória a Deus, lhe tocar. Os irmãos de José tentaram lhe matar, tentaram lhe destruir. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está me dizendo nesta noite, irmão, que o inimigo está tentando destruir a vida de jovens que aqui, glória a Deus, estão. Aleluia. Eu estou sentindo pelo Espírito de Deus em dizer que há jovens que estão, aleluia, esperando terminar este congresso, glória a Deus, e dizer para a dirigente: eu não vou mais continuar neste grupo, aleluia, de jovens, porque os ataques são constantes, aleluia, na minha vida. Mas nesta noite eu vim como profeta de Deus para te dizer: você não vai, aleluia, parar. Você não vai, aleluia, desistir, porque Deus não vai abrir mão da tua vida. E nesta noite Ele vai renovar para a glória, aleluia, do nome dEle. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo, porque a capa que o Pai te deu é tua e só cabe em você. Diga você para o jovem que está do seu lado, ou para você mesmo: esta capa, diga mais forte, esta capa é minha, eu recebi, e eu não dou a ninguém, porque ela só dá em mim. Ela só dá em mim, aleluia. Esta capa só dá em você, aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. E não adianta alguém querer tomar esta capa que Deus, Ele deu para a tua vida espiritual. É tua, toma posse nesta noite, aleluia. Que ninguém vai tomar esta capa de você, porque é sua. O Pai te deu. Os irmãos de José tentaram destruí-lo para acabar com a vida de José, mas Deus não deixou. A Bíblia diz que José foi preso, depois foi para a casa de Potifar e lá foi caluniado. Depois foi levado para a prisão. Glória a Deus, aonde ali ficou detido, pagando por um crime que não havia, glória a Deus, cometido.
Mas quando a gente observa na Bíblia, irmão, me parece que lá para o capítulo 50, nós vamos encontrar Deus agora exaltando José. Deus elevando José como governador, glória a Deus, de lá do Egito. Porque Deus tinha um projeto, aleluia, para a vida, glória a Deus, de José. Como Ele tem também projeto na vida desta juventude, desta mocidade. Louvado seja o nome do Senhor. Mas alguns, irmão, não estão levando a sério este compromisso, aleluia, com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não tem esta preocupação na oração, na leitura da palavra, glória a Deus, em levar uma vida de separação, glória a Deus, do mundo. E sabe o que é que acontece, irmão? Quando o jovem, ele entra por este caminho, ele fica vulnerável, glória a Deus, às mãos, aleluia, do inimigo. Mas nesta noite, aleluia, Deus há de derramar sobre a tua vida a glória dele, a presença dele. Louvado seja o nome do Senhor. Você será revestido da glória de Deus na sua vida, aleluia, e você não será destruído, glória a Deus, pelo inimigo. Quem pode dizer amém? Mas pastor Josué, estou sofrendo tanto. Glória a Deus. Você está sofrendo, meu filho, minha filha. Mas Deus não vai te perder para o mundo. Deus não vai te perder para o inimigo. A aflição, o sofrimento faz parte, glória a Deus, da nossa vida espiritual. O apóstolo Paulo, ele perdas. Louvado seja o nome de Jesus. Teve perdas materiais em sua vida. Glória a Deus. E nós vamos encontrar na trajetória do apóstolo Paulo, aleluia, ele enfrentando sérias dificuldades na sua caminhada. O apóstolo Paulo, ele passou fome. O apóstolo Paulo, ele enfrentou enfermidade. O apóstolo Paulo, glória a Deus, ele passou, aleluia, por injúria. O apóstolo Paulo, ele passou, glória a Deus, por perseguição. O apóstolo Paulo, ele foi aprisionado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas nada daquilo, irmão, tirou dele, glória a Deus, a fé, a confiança que ele tinha, glória a Deus, no Deus a quem ele estava servindo. E quando ele observou e viu que Timóteo, ele estava agora enfrentando aquela situação de tristeza, glória a Deus, na sua vida, na sua alma, ele agora escreve para Timóteo e diz: olha, Timóteo, não te envergonha não, por eu estar aqui preso. Não te envergonha, Timóteo, do evangelho de Cristo, por eu estar sofrendo. Porque eu quero te dizer, Timóteo, eu sei em quem eu tenho, glória a Deus, crido. Louvado seja o nome do Senhor. O crente, irmão, quando ele sabe em quem ele tem crido, ele diz, como disse Jó, aleluia, no capítulo de número 42 e no versículo 2 do seu livro, quando Jó, mediante aquela situação de perda, perdeu o filho, perdeu, glória a Deus, as suas crias, glória a Deus, e perdeu tudo, e por fim ele ficou agora, aleluia, sem a saúde. Mas ele olha, aleluia, para os céus, aleluia, estufa os seus peitos, mesmo sem força, e diz para Deus, aleluia, bem sei eu que tudo podes, bem sei eu, oh glória, bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Jó estava dizendo, irmão, aleluia, para Deus, o inimigo tem feito de tudo, aleluia, para me destruir, para tirar a esperança que existe, glória a Deus, no meu coração, aleluia, pela fé em ti. Mas bem sei eu que tudo pode, tu vai mudar
aleluia, tu vai trazer tudo de volta, aleluia, para a minha vida. E diz a Bíblia, irmão, que Deus deu a Jó em dobro de tudo que ele havia, glória a Deus, perdido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, queridos irmãos, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Louvado seja o nome do Senhor para sempre, aleluia, porque o sofrimento na nossa vida será momentâneo. Será momentâneo, porque Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Eu me lembro bem. Eu nunca esqueço, irmão, do que Deus permitiu eu passar. Eu me lembro que em Vitória de Santo Antão, eu dirigia uma congregação no bairro chamado Cajueiro. É um dos primeiros bairros, quem vai daqui para o Recife, glória a Deus, de Vitória de Santo Antão. E nós havíamos ali assumido um trabalho na época do saudoso pastor Pedro Lins de Souza. E eu me lembro que eu saí do Templo Matriz, fui para casa. Quando eu cheguei na casa pastoral, que havia ao lado da congregação, depois do almoço, tirei um descanso, e quando foi por volta das 2h para 3h da tarde, eu olhei na garagem, havia um sítio e o mato estava crescendo. E eu disse para minha esposa, minha filha, eu vou limpar esse mato agora. E peguei um instrumento cortante e fui cortando os matos. Cheguei no lugar onde havia uns bolões de pedras que havia sido colocado lá. E quando eu subi em cima dessas pedras, eu não vi um torrão de cimento com alguns espetos, desses que colocam em cima do muro. E quando eu subi em cima da pedra, louvado seja o nome do Senhor, o meu corpo revelou para trás. E eu me lembro que quando eu voltei o corpo, que eu pisei, foi em cima daqueles espetos. Aqueles espetos, um perfurou os meus pés e saiu entre os 2 dedos, o dedão e o outro do lado. Passaram o meu chinelo e saíram em cima enferrujados. Quando eu olhei para os pés, que vi os meus pés espetados com aqueles ferros, eu levantei, puxei com as minhas mãos, gritei por minha esposa. E ela, ao vir, eu disse, olhe, com que os meus pés foram espetados. Pegue ali vinagre rápido para eu lavar os pés. E ela trouxe o vinagre, trouxe uma cadeira, me sentei de frente de casa e comecei a lavar os pés. E ali começaram a chegar pessoas e a dizer para mim, vá para o hospital porque o senhor pode morrer infectado. Eu disse, eu não posso. Eu tenho um compromisso à noite com Deus. Se Deus permitir, eu vou depois do culto. E fui, irmãos, dirigir um culto à noite, numa congregação chamada Jardim Ipiranga. Mesmo mancando, cheguei lá e naquela noite, quem pregou foi o saudoso evangelista Amósio Batista. E quando ele transmitiu a mensagem, pastor Roberto, naquela noite, Deus falava comigo profundamente, que tinha algo comigo, glória a Deus, no ministério. Louvado seja o nome de Jesus. Mas quando eu terminei aquele culto, irmãos, o meu pé direito não cabia mais dentro do sapato. Enxurro. E saí daquele culto, glória a Deus, sendo levado nos braços para uma ambulância. E alguém pode dizer, mas pastor, o senhor ainda adorando a Deus passou por isso? Sim, senhor. Mas escute bem, me levaram para o hospital. Quando cheguei no hospital, o médico veio, olhou e passou umas bezotacis. O enfermeiro veio,
Quando chegou perto de mim, perguntou o que foi isso. Eu expliquei. Ele disse para mim que hora, perguntou para mim que hora foi isto. E eu disse para ele, foi tal hora. Ele disse, por que o senhor só veio agora para o hospital? Eu disse, porque eu tinha um compromisso com Deus. Eu não podia perder esse compromisso. Fui primeiro adorar a Deus. Ele olhou para mim assim e disse, vocês primeiro vai adorar a Deus e depois vêm para o hospital. Eu disse, eu não vim, me trouxeram. Porque se dependesse de mim, eu não viria. Mas me trouxeram. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, se o senhor não quiser aplicar a Besotacil, não tem problema. Eu creio num Deus de milagre. Glória ao nome do Senhor Jesus. Ele aplicou a Besotacil e o médico disse isso numa segunda-feira. Quarta-feira o senhor vem para o ortopedista. E eu fui para casa, cheguei em casa, os pés enrolados até o meio da canela. E passei a segunda noite, a terça, o dia, a noite. Quando foi na quarta-feira de manhã, eu fui para o ortopedista, levado por um diácono da igreja no meu veículo. E quando eu cheguei lá diante do ortopedista, já numa cadeira de roda, já não podia mais pisar no chão. Ele começou a desenrolar os meus pés, que estavam enrolados com aquela faixa. Quando ele olhou para os meus pés, olhou para mim e disse, Senhor Josué, só um milagre de Deus na sua vida. Porque o mal já está subindo, a sua perna está preta e vou tentar fazer com que você não perca a sua perna. Mas para isso você vai precisar ficar internado aqui no hospital. Isso ali no João Murilo, em Vitória de Santo Antão. E eles ligaram para a chefe do hospital e disseram, arruma um lugar para Josué imediatamente, porque se não tiver, vamos encaminhá-lo para o Recife. E saíram procurando leito dentro do hospital, irmãos. E me subiram pelo elevador para o primeiro andar. E me colocaram dentro de um quarto, onde já havia um homem ali internado. E eu fui para aquele leito, liguei para minha esposa e disse, minha filha, mande para mim a Bíblia e a minha harpa, porque aqui será agora o meu lugar de adoração a Deus, até o dia que Ele quiser. Quando foi à tarde, ela chegou, me trouxe a Bíblia, me trouxe a harpa, e muitos irmãos foram chegando. 5 horas da tarde, quando acabou as visitas, chegou a esposa daquele homem, glória a Deus, olhou para mim e perguntou, o senhor está tuberculoso? Eu disse, o senhor me cubra com as suas mãos. Por que a senhora está perguntando? Não, porque meu esposo está tuberculoso. Meu esposo está tuberculoso. E se o senhor está nesse quarto aqui, o senhor está correndo o risco também de se contaminar. Eu disse, mas Deus não vai deixar isto acontecer. Ela disse, eu vou deixar aqui o material dele, vou andar a noite toda, de manhã eu chego para pegar a garrafa e levar para cá, para casa. Eu digo, mas eu não posso sair, eu tenho que ficar aqui. Eu não posso sair. E fiquei ali no leito, irmãos, com os pés enfaixados. Quando deu 7 horas da noite, aquele homem chegou no meu leito e disse, irmão, cante o hino da harpa para mim ouvir. O senhor pode cantar? Eu disse, posso. Abri a harpa, comecei a cantar. Não desanimes, Deus proverá, Deus cuidará de ti. Glória a Deus. Quando eu terminei de cantar aquele hino, o homem disse, cante mais outro hino. E eu fui para o hino, me parece que de número 7. Cristo Jesus é fiel amigo. Ele sim. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Quando eu terminei de cantar o segundo hino, o homem disse, irmão, cante outro hino. Eu disse, eu canto sim. Hino de número 10, glória a Deus, o Pai eterno, cujo trono é o céu.
O universo lhe pertence. Glória sim ao nosso Deus. Eu te louvo. Eu te louvo. Eu te louvo. Oh, glória. Quando eu terminei de cantar aquele hino, o homem disse, cante mais outro. Eu disse, eu canto. Ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar o tão pobre, glória a Deus, pecador. Naquela noite, irmãos, eu me lembro, cantei 10 hinos da harpa. Quando eu terminei de cantar, o homem estava roncando. Eu li um texto da Bíblia, agradeci a Deus e fui dormir também. Quando deu 4 horas da manhã, aquele homem chega novamente na beira do meu leito, me chamando, irmão. Eu digo, meu Jesus, esse homem vai querer que eu cante de novo uma hora dessa. 4 horas da manhã, eu com sono, cansado. Aí eu abri os olhos, diga, Senhor, o que é que o Senhor quer? Ele disse, eu vim lhe pedir uma coisa. Eu disse, diga, o Senhor pode orar por mim, eu quero me voltar para Jesus. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Eu quero me voltar para Jesus. Estou desviado, eu quero voltar. O processo estava doendo, irmão, mas o projeto de Deus não podia falhar. Glória a Deus na minha vida. Eu disse, sim, Senhor, me sentei na beira da cama. Oh, glória. Ele dobrou o joelho, estendi as mãos sobre ele, orei. Quando ele levantou as lágrimas descendo dos olhos, ele disse, graças a Deus, eu agora posso partir seguro contigo, Cristo. Eu não podia partir sem voltar para ti. Ele voltou para a cama. Eu voltei novamente a cochilar. Quando deu 5 horas da manhã, o clínico geral, ainda me lembro, Dr. Roland, ele bateu na porta, 5 horas da manhã. A gente despertamos, ele abriu a porta, olhou para o seu Severino e disse, seu Severino, como é que o senhor está? Da tuberculose. Ele disse, doutor, das noites que eu passei aqui, essa noite passada para mim foi a melhor noite. Porque dormi bem, glória a Deus, e hoje me voltei novamente para servir a Cristo. Doutor Rolando, irmão, pegou um copo descartável. Disse, seu Severino, vá ali no banheiro e faça o escarramento e traga para mim ver. Ele foi lá, escarrou, trouxe o copo. Está aqui, doutor. Quando o doutor pegou, que olhou, disse, não, o senhor trouxe outro copo. Esse não é. Esse não é o copo que o senhor escarrou. Ele disse, não, doutor, pode ir lá, não tem nenhum copo lá não, é esse aqui mesmo que o senhor me deu. Ele disse, então pega esse outro, leve e vá lá escarrar. Aí ele foi escarrar. Quando ele voltou com o copo que o doutor Roland olhou, ele disse, só um milagre de Deus. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Só um milagre de Deus. Seu Severino, eu esperava a qualquer momento assinar o seu atestado de óbito para a sua família enterrar. Mas agora eu entendo porque existe um povo que tem tanta fé neste homem, glória a Deus, lá de cima, chamado Jesus, porque pensava que ia lhe enterrar.
terra, mas aqui está agora a autorização para o Senhor ir para casa viver com a sua família. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque, irmão, temos que acreditar no Deus em quem nós temos crido. Quantos que creem que Ele ainda faz milagre, que Ele liberta, que Ele batiza com o Espírito Santo? Ele está aqui nesta noite, glória a Deus, em nosso meio, operando milagre, fazendo maravilha. Se você crer que Deus nesta noite pode fazer um milagre na tua vida, abre o teu coração, abre a tua boca, exalta, glorifica, exalta o nome deste Deus. Aleluia. Que é poderoso, que é poderoso. Aleluia. Diga nesta noite: eu sei. Diga: eu sei em quem tenho crido, e que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia em que Ele vem buscar a igreja para sair daqui desta terra, para sair daqui deste mundo. Glória a Deus. E habitar com Ele na eternidade. Que Deus nos ajude, irmãos. Não deixe nada abalar a sua fé. Glória a Deus. Porque existem momentos na nossa vida que é somente a gente e Deus. É somente a gente e Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Está aqui a minha esposa, que é um milagre na mão de Deus. Eu não vou pedir para ela se levantar para mostrar, mas eu me lembro que ela foi acometido de uma enfermidade, de uma trombose na perna. Louvado seja o nome de Jesus. E foi, irmão, aparecendo um furinho, como uma picada de mosquito. E foi formando, feito uma pizza em redor daquele. E chegava, um dizia, é leishmania, a mordida do mosquito, e um dizia uma coisa, outro dizia outra. E nos encaminharam para um posto médico. E quando chegou lá, o médico havia passado uma série de injeção para ela tomar. Louvado seja Deus. Alguém chegou para ela e disse: olhe, se eu fosse a senhora, não tomava esta injeção, porque esta injeção afeta o coração, o sistema neurológico, pode até curar este problema daí da sua perna, mas vai trazer outros danos para o seu corpo físico, para a sua saúde. Ela disse, eu não vou tomar, eu vou para casa. Passou 1 ano e 6 meses. A gente nem se lembra se chegava visita lá para visitar ela. Era eu e ela dentro de casa, atendendo o trabalho, fazendo curativo. Encontrei as irmãs do Círculo da Oração. Eu disse: irmãs, se lembrem que a minha esposa está impossibilitada de vir para a igreja. E foi a única visita que elas fizeram. Foi aquela visita. Mas um dia a gente foi para um encontro, um pré-encontro de mulheres, em uma das congregações em Escada. E naquele trabalho, irmãos, Deus tomou uma das nossas cantoras, que cantam glória a Deus nas nossas igrejas. E quando aquela cantora começou a louvar a Deus, ela disse que sentiu um quinturão subindo pela perna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ela disse que quando começou a sentir aquele quinturão, ela disse que deu vontade de sair pelo meio da igreja, glorificando a Deus, a alegria que ela estava sentindo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ela se controlou. E quando chegou em casa, ela me contou o que havia sentido. E ela disse: eu senti que Deus fez um milagre na minha vida. Quando foi no outro dia, irmãos, que a gente olhou, havia fechado
Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aquela enfermidade, ela foi sarada. E hoje ela está aqui glorificando o nome do Senhor nosso Deus. Porque o nosso Deus é Deus de milagre. Então não desanime, não desista. Se porventura você estiver passando por uma aflição ou por uma luta, não desista, mas diga como disse Paulo: eu creio em ti, Deus. Vamos repetir: eu creio em ti, Deus, e vou esperar o teu milagre na minha vida acontecer. Mas não vou desistir, não vou sair da tua presença, porque eu sei em quem eu tenho crido. Que Deus nos abençoe e nos guarde em Cristo Jesus.